Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal. Guibira aqui. Eu peço desculpas pela demora aí para trazer conteúdo depois de tudo que aconteceu no dia de hoje da Trade Deadline. E eu simplesmente fiquei, na verdade, tentando entender tudo o que estava acontecendo. Troca com OKC, troca com Washington Wizards, vídeos atrasados que eu não trouxe ainda, troca com Bulls, troca com Kings. Eu pensei em fazer um conteúdo compilado, mas eu vou ficar falando por 40 minutos todas as minhas opiniões. Então eu vou começar da troca mais relevante, assim como eu fiz ontem, né? Eu comecei da mais relevante, da que mais me importava, para depois eu ir para as outras trocas e fazer vídeos que vão sair em sequência. Mas, manos, de verdade mesmo, toda vez que você se sentir um otário, toda vez que você se sentir burro, toda vez que você se sentir um idiota, você lembra que existe o Nico Harrison ainda vivo no planeta Terra. E que não tem como você ser mais desprovido de capacidade cognitiva do que o Nico Harrison. Simplesmente um ano após o projeto Defesas Ganham Campeonatos, o resultado que eles têm na mão é o Chris Middleton. Presta atenção, é o Chris Middleton. Então, apesar de muita gente estar criticando, que troca ruim para o Dallas Mavericks, eu acho que foi uma troca boa para o Washington Wizards. E eu gostaria de comentar um pouquinho sobre essa troca e realmente eu não vou tentar entender, porque eu acho que não faz sentido. Os motivos por trás deles terem feito essa troca. Ou talvez eu tente. Mas nesse vídeo eu quero apenas as minhas primeiras impressões reais. Eu já fiz um vídeo curto para quem me segue no Instagram mais cedo e eu tava ainda tentando acumular energia para eu poder gravar esse vídeo para vocês e aqui estou eu. Então vamos lá, é o seguinte, minha primeira sincera reação ao ver Anthony Davis é o novo jogador do Washington Wizards. O Nico Harrison foi o maior GM da história do Los Angeles Lakers. Se ele continuasse em Dallas, muito provavelmente daqui 4 anos, 5, veríamos o Cooper Flag sendo trocado para o Lakers pelo Bronny James, porque o Bronny James tem uma melhor defesa de perímetro. Eu fiz uma analogia lá no meu Instagram, no vídeo curto, eu vou precisar fazer aqui também porque eu achei ela muito boa. Imagine a Beyoncé no Prime, sabe? A Beyoncé do I'm Single Ladies, aquela Beyoncé, sendo trocada pela Britney Spears dos dias de hoje. Não é nem a versão curirim dela, careca, porra, pica. Não, Britney Spears de hoje. E aí com a Britney Spears de hoje, sendo trocada pela Tina Turner de hoje. Tina Turner, pra quem não conhece, é aquela It's Simply the Best, bam, 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 que toca em vários comerciais de carro aí a música dela. Essa é a troca do Luka, versão Beyoncé Prime, indo pro Lakers, e os caras terminando com a Tina Turner, Chris Middleton no final de carreira. Porque, assim, tudo bem o Dallas Mavericks entender que eles não estão com um time competitivo, que eles têm uma defesa sólida, mas o ataque não funciona, que falta armador na equipe, que o Anthony Davis não consegue ficar saudável e quando ele está saudável ele é um dos 15 melhores jogadores do mundo. Mas realmente era necessário você tendo 2 dos seus 3 principais jogadores lesionados, você puxar uma troca desesperada nessa altura do campeonato, o Anthony Davis querendo ficar na franquia para se provar, Kyrie Irving estando recuperando muito bem de lesão, podendo voltar voando na próxima temporada, e o Cooper Flag se desenvolvendo para um dos talentos geracionais mais impressionantes que eu já vi na minha vida. O moleque fez 49 pontos esses dias, é o jogador mais jovem da história, mais um recorde que ele quebrou de ser o mais jovem de fazer alguma coisa. E pro cara desenvolver no primeiro ano de NBA e ele já chegar voando no segundo, ele precisa estar num time ruim. Então tá tudo bem, cara. Pra que trocar o Anthony Davis agora? E outra, eu vi vários times interessados, como Atlanta Hawks, vi um burburinho ali de Golden State Warriors, vi um burburinho pequeno também de Miami Heat. E aí você acaba mandando o cara pro Washington Wizards. E o pior de tudo, o pacote de troca é simplesmente uma das coisas mais tenebrosas que eu já vi em toda a minha vida. O Dallas recebe Chris Middleton, AJ Johnson, Malachi Branham, Marvin Bagley III, 2 escolhas de primeira rodada, 3 escolhas de segunda rodada. Quando você bate o olho de cara, você vê ali um jogador jovem com AJ Johnson, não é um jogador ruim. Você o Malachi Branham, um cara para compor os 15 jogadores do seu time ali. Marvin Bagley III, que está sendo um bom pivô reserva lá no Washington Wizards. Agora, provavelmente, ele vai ser a terceira opção de pivô, quem sabe ele nem fique na franquia. E o Chris Middleton, que ainda continua sendo aquele ala com mais intenções de pontuar e que consegue compor a rotação de um time, só que você não consegue confiar nele mais, que ele também já está passando por problemas de lesão, já está no final da carreira. Então você pensa, eles pegaram um bando de role players que não vão ser tão bem utilizados neste exato momento, mas pelo menos eles pegaram boas escolhas de draft, correto? Errado. Porque a escolha de draft que eles aceitaram de primeira rodada, uma é do Golden State Warriors de 2030, protegida de top 20, então vai ser uma escolha de 20 a 30. Se acontecer, porque se o Golden State pegar uma mais alta 2030, que provavelmente eles já vão estar ou no final, ou já estando sem o Stephen Curry, então muito provavelmente essa escolha não vai ser de 20 a 30. Então já vamos cortar uma escolha. Uma escolha do Oklahoma City Thunder de 2026, desse ano. Qual que é a chance do OKC ir mal esse ano? O top 1 do Oeste. E as escolhas de segunda rodada, que são um pouco indiferentes, é do Phoenix Suns, Chicago Bulls,
e Houston Rockets. Mano, você trocou o Anthony Davis, que você trocou pelo Luka Doncic, por 2 escolhas ruins de primeira rodada e um monte de jogador que não vai ser tão útil assim na sua equipe. É sério que vocês fizeram isso. Aí vamos ao pacote que foi para o Washington Wizards. O Anthony Davis, lesionado, que precisava de cirurgia e estava se negando a fazer uma cirurgia porque ele ainda queria atuar essa temporada. Jaden Hardy, um bom jogador de rotação, um bom ala, consegue atuar em alguns momentos como falso armador. DeAngelo Russell, que nesse momento está trocando tanto de time quanto o Dennis Schroeder. E Dante Exum, que também é mais um daqueles tipos de jogador que você utiliza para compor um elenco de 15 jogadores e ele tem partida que ele contribui, tem partida que não. Se precisar, ele tá ali. Cara, isso pro time do Dallas Mavericks, eles assumiram a jaqueta da reconstrução, só que ela veio toda furada, rasgada, queimada e apagada o fogo, aí eles colocaram. Não foi uma troca decente, não foi uma troca pique Michael Bridges, uma troca pique Desmond Bane. A gente tá falando de um 10 vezes All-Star que foi trocado por 2 escolhas de draft ruins, tenebrosas. E um monte de jogador roleplayer que não vão ser utilizados pelo Mavs agora. A única parte talvez satisfatória é que agora, oficialmente, eles estão construindo um time em volta do Cooper Flag. Antes do que a gente imaginava. O que dá pra se esperar que daqui pra frente aconteça é uma troca também envolvendo o Kyrie Irving. Porque o que o Kyrie Irving vai ficar nesse time agora? Só ele, o Cooper Flag e um bando de roleplayer que não são tão eficientes assim. Então, sem ainda o Derek Lively em segundo, cara, o time tá todo esburacado. Tá desenvolvendo o Cooper Flag, ponto. Então, isso torna, oficialmente, a nível histórico, universal, Big Massachusetts Prime Super Mega Blaster Power, a pior troca da história foi a do Luka indo pro Lakers. Agora vamos para o lado do Wizards. O time de Washington já vai ficar sem o Trae Young o resto da temporada. Isso é fato. Eles são um dos piores times de toda a NBA. Estão lá no fundo da Conferência Leste. Isso é fato. Eles ficaram com todas as picks de draft deles. Daqui para 2030, todas as picks do Washington Wizards são do Washington Wizards. Ou seja, eles estão mal agora. Eles têm a 4ª maior chance de pegar o número 1 do draft de 2026. A 4ª. Mesmo se ele não ficar com a pick 1, ficar com a pick 2, ficar com a pick 3, com a pick 4, tanto faz, mano. Se qualquer um dos 3 mais talentosos calouros que tem nesse draft desse ano, Dai Bansa, Cameron Boozer ou Derek Peterson, cair no colo deles, mano, acabou o planeta, cara. Por quê? Se eles convencerem o Anthony Davis a fazer essa cirurgia e só voltar mesmo na temporada que vem, vai voltar Anthony Davis e Trae Young completamente saudáveis. Eles mantiveram todos os jogadores talentosos e jovens na franquia. Os mais interessantes: Keyshawn George, Alex Sarr, Trey Johnson, Bilal Coulibaly, todos. E ainda adicionaram 2 jogadores muito experientes, muito veteranos e muito talentosos. Que a única coisa que pode arruinar esse time do Wizards é mais lesão do Trae Young e do Anthony Davis na temporada que vem. Mas, de qualquer forma, vai ser um dos times mais interessantes de se assistir na temporada que vem. Eles podem dar um dos maiores saltos da Conferência Leste. Eles têm essa capacidade, não quer dizer que vai se concretizar. Eu vi um comentário de um cara falando que vai ser o time mais divertido de se assistir, que vai terminar com recorde de 50%, de 41 vitórias e 41 derrotas. Ainda assim, é muito melhor do que o Washington Wizards está vendo agora. Sabe por que é muito melhor? Porque fazem 8 anos que o Washington Wizards não vai para uma pós-temporada, que eles não têm um recorde de pelo menos 50% de vitórias. Aí você mantém todos os seus talentos jovens, troca por 2 coxinhas e um Guaravita pelo Trae Young, e aí pega uma Ruffles e um Guaraviton para trocar pelo Anthony Davis. E agora, de repente, você tem 2 jogadores muito talentosos e os mesmos jogadores jovens que vocês passaram draftando nos últimos 4 anos. Se isso não foi uma das movimentações de off-season, né? Trae Young e Anthony Davis indo pro Wizards, mais inteligentes da história do Washington Wizards, eu não sei o que eles fizeram. Na verdade, o time do Washington Wizards, eles só começaram a ir pra frente depois que eles se livraram de Bradley Beal. E eles colheram todos esses frutos até agora. Então, minhas sinceras opiniões o Washington Wizards agora tá animador, mano. Os caras têm um motivo pra sorrir. Os caras têm um mundo hipotético pra eles idealizarem, de pegar uma escolha boa de draft ano que vem, ter o Anthony Davis e o Trae Young saudáveis e tentar dar trabalho nessa Conferência Leste. Eu sei que o período Anthony Davis e Trae Young em alto nível juntos pode ser curto e eles podem se lesionar nesse caminho. Só que vocês têm que lembrar que nesse meio tempo eles vão estar desenvolvendo lá. Alex Sarr vai estar no 4º ano, 5º ano de NBA lá pra frente. Quem for vir desse próximo draft vai estar bem. Keyshawn George vai estar melhor. Trey Johnson vai estar fazendo mais de 20 pontos, matando 5 bolas pra 3 todo jogo, tá ligado? A gente tá falando disso sendo um objetivo palpável pra uma franquia que não dá um sorrisinho, não esboça uma felicidade há mais de 8 anos, velho. A última alegria que os caras tiveram foi quando tava Nenê, Hilário, John Wall e Bradley Beal por lá, cara. Então, mano, eu estou bem feliz pelo Washington Wizards, de fato. Eu acho que o time do Dallas Mavericks conseguiu se afundar em muito pouco tempo. Apesar de eles terem essa compensação, né, do Cooper Flag, agora eles vão ter mais um período de mais um talento geracional para eles tentarem construir em volta. E quem sabe tentar não estragar isso. E eu verdadeiramente fiquei assustado com o resultado dessa trade deadline pro Dallas Mavericks. Agora, só pra gente finalizar esse assunto, mano, pela perspectiva do Dallas Mavericks, ao menos se livrando do contrato gigantesco
custo que eles tinham do Anthony Davis. Agora eles vão ficar abaixo acho que até do primeiro aval. Eles vão ter capacidade agora e vários contratos para eles transformarem em mais capital de draft para as próximas temporadas, para continuar investindo nessa ideia de montar um elenco em volta do Cooper Flag. Então, ao menos isso, o torcedor pode ficar um pouco animado. É o mínimo, do mínimo, do mínimo. Enquanto o Washington Wizards, eu acho que pode funcionar super bem um quinteto de Trae Young, Trey Johnson, Keyshawn George ou Bilal Coulibaly, Anthony Davis de power forward e Alex Sardi, sim. Eu acho que a presença do Anthony Davis em quadra vai dar uma atrapalhada no desenvolvimento do Alex Sardi, que está tendo uma produção absurda nessa temporada, mas ao mesmo tempo o fato do Anthony Davis ser aquele day-to-day Davis, né, que de um dia ele tá jogando o outro ele pode não estar, ainda pode sobrar muito espaço pro Alex Sardi jogar e pode desenvolver muito bem esses jogadores, tá ligado? Maximizar o potencial ofensivo dessa galera com um passador prolífico como é o Trae Young. Apesar dele ser bem heliocêntrico, né, tipo, o jogo tem que rodar em volta dele, ele vai conseguir ter essa oportunidade de tornar o time do Wizards um time muito bom ofensivamente, saindo das mãos dele, ele voltando a ser o cara com a maior média de assistências de toda a liga. E agora, por último, o meu último comentário e observação sobre essa trade deadline é que eu estava com a impressão de que ela seria uma das mais paradas dos últimos anos. Até porque ano passado a gente teve, né, todo aquele alvoroço. Mas aí, tá aí, surpreendendo a gente com a troca de 4 jogadores All-Stars em um período de 24 horas. E até agora, se eu não me engano, já foram 5 jogadores All-Stars só nesses últimos dias de janela de transferência. Lembrando que essa aqui é apenas a minha opinião. Quero saber o que você acha sobre a troca do Anthony Davis indo parar no Washington Wizards aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante para esse canal. Se você ficou até aqui e gostou do conteúdo, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar ajudando demais esse canal a continuar crescendo. Lembrando, 40% de vocês não se inscrevem no canal e é por isso que não chegamos ainda a 80 mil inscritos, seus safadinhos. Se inscreva no canal. E se quiser ajudar mais diretamente, membro por apenas R$2 e também camisetas na loja Trash Talk, as últimas unidades do Drop 3, antes de eu começar a produção do Drop 4. Ainda não tem uma data fixa para o Drop 4, mas eu espero lançar ele antes de acabar a temporada, tá? Porque eu quero fazer uma coisa melhor ainda, um nível acima do que eu entreguei em todos os outros drops. Pra quem lembra, desde o primeiro drop eu sempre busquei evoluir e nesse eu entreguei, assim, a melhor qualidade até agora e no próximo eu vou tentar entregar uma melhor experiência, podemos dizer assim. Mas agora esse vídeo já tá ficando grande demais, então eu vou ficando por aqui, manos. Um beijo no coração de vocês, forte abraço, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez, até o próximo vídeo e falou!